Muito bem, como é que pode ser feita, então, essa aplicação aí de óxido de cálcio e magnésio em profundidade, né? Através dessa operação de subsolagem? Essa história começou na soja. Esse trabalho é antigo, mas ele reflete bem a importância de se colocar calcário em profundidade. Isso aqui é soja, lá na região do Passo Fundo, na minha terra, onde que nós temos a produtividade da testemunha, em área de plantio direto, 2.570 quilos de soja, área onde não se aplicou calcário. Uma área em que o calcário foi aplicado na superfície e sem fazer incorporação nenhuma, 1.400 quilos de calcário aplicado. Você pode ver que o incremento ele nem sequer é significativo. Mas o ganho de produtividade aqui é muito pequeno. Agora, utilizando a mesma dose de calcário, 1.400 quilos que foi aplicado na superfície, comparado com essa mesma dose injetada através da operação de subsolagem em profundidade com esse implemento aqui, nós partimos de 2.700 quilos de soja para 3.500 quilos de soja, pelo simples fato do calcário ter sido incorporado ou injetado em profundidade. Ou seja, eu permiti, dessa forma, uma correção de solo e um melhor desenvolvimento desse sistema radicular, o que proporcionou uma maior produtividade de soja. Em cana, nós podemos fazer isso perfeitamente também. Esse é um implemento que é utilizado pela usina Santa Terezinha, onde existem, de novo, solos muito fracos. E esse implemento, então, é capaz de aplicar óxido em profundidade. Essa é a caixa. Existem 2 caixas de óxido, no qual ele vai ser aplicado e vai fluir ou vai ser encaminhado através dessa traqueia aqui até a parte da haste do subsolador, na traseira, ou seja, atrás da haste do subsolador, e o calcário, então, pode ser, nesse caso, aplicado em profundidade. Esse implemento vai, numa mesma operação, fazer a subsolagem, vai fazer, na mesma operação, a aplicação do calcário em profundidade, e, além disso, aqui, a importância da rotação de cultura. Essa é uma caixa de semente, e nessa mesma operação, enquanto está se fazendo a subsolagem, enquanto está se fazendo a correção de solo parcial em profundidade, com uso de óxido, nós também podemos fazer a semeadura de uma cultura em rotação, como é o caso de crotalária, milheto e várias outras aí, distribuindo a semente logo após a aplicação do calcário. Esse é um outro modelo usado pela usina Cofco. Da mesma forma, o óxido de cálcio é aplicado em profundidade, atrás da haste do subsolador. Essas hastes, em geral, vão até 40 centímetros de profundidade e tem um espaçamento aí variável de 50, 60 centímetros entre hastes, de um modo geral, dependendo da potência do trator, aí você pode trabalhar com uma redução nesse espaçamento e uma distribuição melhor do calcário em profundidade. De novo, esse implemento aqui com a caixa de óxido, a caixa de semente e a haste do subsolador, podendo aí ser injetado, então, o óxido de cálcio e magnésio em profundidade, e fazendo, então, o auxiliando na correção de solo e no fornecimento de cálcio e magnésio em profundidade. Esse é um implemento desenvolvido na usina da Pedra. Aqui nós estamos fazendo uma aplicação de óxido de cálcio em profundidade e, ao mesmo tempo, então, fazendo essa operação de subsolagem, aplicando aí na faixa de 300 a 500 quilos de óxido de cálcio e magnésio em profundidade durante essa operação de subsolagem. Esse é um implemento robusto que foi desenhado em particular para cana e tem feito um trabalho excelente no que diz respeito à colocação do calcário, ou melhor dizendo, do óxido em profundidade. Esse
Essa modalidade de aplicar o calcário em profundidade através da subsolagem, ela só foi capaz ou só foi facilitada na medida em que o mercado ofereceu produtos de escoamento e fluidez bastante bons, né? É o caso desses óxidos, nesse momento, por exemplo, vocês podem ver nesse filmezinho aqui, né? Na qual vocês podem ver a diferença entre um calcário comum e um óxido. Você pode ver que a fluidez e o escoamento é possível sem nenhum problema, com excelente condição de aplicação, utilizando esses implementos onde a operação de subsolagem pode estar associada, então, ao uso de óxido de cálcio e magnésio. Veja que isso é um funil extremamente fino e esse produto é capaz, então, de passar sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, nessa tubulação que a gente tem no implemento, no subsolador, o que é quase impossível de ser feito com calcário convencional. Alô? Esse é um outro implemento também, é usado na usina Guaíra. Mais uma vez, apenas para vocês entenderem aqui a caixa de óxido de cálcio e magnésio, né? Esse óxido de cálcio ele vai descer dessa tubulação e vai sair aqui embaixo em diferentes profundidades, até 40, algumas vezes mais, centímetros de profundidade e na dosagem que se estabelecer, né? Então, são implementos aí de várias origens disponíveis no mercado e, inclusive, muitas vezes, equipamentos caseiros é possível de ser feito com essa capacidade de aplicar óxidos em profundidade. Aqui apenas uma vista aí de um perfil de solo, onde se pode perceber, com algum cuidado, pode-se notar aqui o calcário depositado no solo, depois da aplicação com esse implemento. A mesma coisa aqui, né? Em profundidade, ou seja, a possibilidade aí de pelo menos corrigir em parte, parcialmente, o solo em profundidade, de uma forma muito rápida, em razão da reatividade desses óxidos, que é muito elevada. Essa foto eu recebi faz questão de uma semana, de um parceiro nosso, produtor de soja e cana, em que ele mostra, ou pelo menos quer mostrar aqui, em que ele deu apenas uma passada com esse implemento aqui, numa meiose de cana, em que se fez o cultivo da soja, e pode perceber um degrau que existe entre aonde se incorporou o óxido em profundidade. É visual a diferença e o desenvolvimento da soja, onde isso foi feito, ou seja, onde foi feita a subsolagem em parceria com a incorporação do óxido em profundidade. Muito bem. Nessa modalidade de óxidos em parceria com o preparo de solo feito com a subsolagem, qual seria a dose, né? Então, a gente estabeleceu aí, isso evidentemente que nunca foi calibrado, mas você precisa ter aí uma noção do que deveria utilizar em termos de dosagem. E a gente estabeleceu aí para as usinas que a gente trabalha, que seriam aí dependendo da saturação de bases em profundidade. Quanto mais baixa é a saturação de base em profundidade, maior a dose de óxido a ser aplicada. Basicamente, esse é o conceito. Então, saturação de bases abaixo de 30% na camada de 20 a 40, se faria meia tonelada, e acima de 30%, 300 quilos desse produto aplicado junto com a subsolagem.